Clarice começou a ser lida no exterior nos anos 1950, quando ela estava morando perto de Washington. Lá estava também o Érico Veríssimo, a Mafalda, e os dois filhos, né, o Luiz Fernando Veríssimo, que a gente conhece pelos livros, pelas crônicas, e a Clarissa, que hoje mora ainda nos Estados Unidos porque se casou lá. Então, a família Veríssimo ficou muito amiga da família Gurgel Valente, que é a da Clarice. E, por intermédio até do Veríssimo, ela publicou contos em revistas dos Estados Unidos, 2 contos. Um deles era Tentação, o outro Amor. Publicou esses contos. Mas a revista de literatura não tinha muita divulgação. No entanto, em 1954, Perto do Coração Selvagem já ganhou uma tradução para o francês. Então, eu acho que 1954 é uma data muito importante para se saber quando a divulgação de Clarice começou. Não é absolutamente recente. Ela vem de meados do século passado e foi um trabalho gradativo, graças a vários tradutores que trabalharam muito ao longo desse tempo todo, né? Na segunda metade do século XX e até hoje. Na década seguinte, 1967, se não me engano, daí um dos tradutores muito conhecidos, renomados, que é o Gregory Rabassa, editou A Maçã no Escuro. Então, foi mais um passo importante agora nos Estados Unidos, né? Foi o primeiro, assim, vamos dizer assim, movimento de fundamento de uma história que teria longa vida. Nas décadas seguintes, o que a gente nota é que isso se ampliou muito, em várias línguas. Então, ela foi traduzida no século passado para o espanhol, para o italiano, né, para o francês, continuou para o francês, e outras línguas também, né? A tal ponto que, no começo desse século, na primeira década, ela já tinha sua obra quase que na totalidade publicada em várias línguas. E eu fiz uma consulta para a editora dela, que tem sede em Barcelona, já há alguns anos atrás. E eles já registraram a edição em quase 30 países, em 28 línguas diferentes. Só que eu também cheguei à conclusão de que nem era uma listagem completa, porque eu tenho, por exemplo, uma edição da Clarice em japonês, que uma aluna me deu de presente porque achou aqui no bairro da Liberdade. Uma edição muito linda dentro de uma caixa, e eu percebi que era GH, porque GH está em GH mesmo, não está em japonês. E depois uma japonesa amiga minha que dá aula na USP me disse que ali também havia os contos de Laços de Família. E é de 1984, 85, se não me engano. Quer dizer, na década de 80, eu sempre brinco isso e escrevo, na década de 80 ela já tinha chegado ao Oriente. Isso é para vocês notarem como é que se ampliou o leque das traduções no século passado, né? No século passado. E foi traduzida por línguas assim, russo, o turco, sabe? Não é só as neolatinas que são mais próximas da gente, não, né? Inclusive essa do japonês, né? Então, eu acho que essa repercussão que está tendo agora, trata-se apenas de mais um capítulo. E eu digo para vocês, mais um capítulo não tão valioso, embora tenha o seu valor, quanto aqueles. Porque, se você pensar bem, é muito mais difícil, por exemplo, um Giovanni Pontiero, por exemplo, italiano, traduzir para o inglês A Descoberta do Mundo, que são 600 páginas, lá quando ele traduziu, no século passado, do que hoje. Hoje é mais fácil você traduzir. Então, eu acho que a história das traduções da Clarice tem que ser revista, né, para a gente saber dar valor àqueles que traduziram a partir de 1950. Né, e saber também
reavaliar a importância atual em função dessa história anterior. Só não foram publicadas nesse período as cartas, porque elas também não tinham sido publicadas no Brasil, né? E nem a gente tem ainda as cartas completas da Clarice, e nem as que constituem a correspondência passiva, ativa. E nem também a gente tem ainda a edição da correspondência passiva. Tem o trabalho da Valéria Jacinto, da USP, que fez a transcrição dessa correspondência passiva que está na Fundação Casa de Rui Barbosa, que é um trabalho muito importante, porque daí você tem lá o volume e não precisa ir aos manuscritos ou datiloscritos, tá? Então, naquela época não tinha texto digitado ainda, né? Então, existe esse volume que ajuda muito. E agora está prevista a edição de todas as cartas, num título que eu acho que tende ao erro, né? Porque tem sempre uma carta que vai aparecer daqui a pouco. Então, é muito bom que reúnam as cartas, mas eu não estou de acordo com o título de chamar de todas, porque eu acho muito pretensioso e tende ao erro. Essas cartas foram traduzidas, logo depois que foram publicadas no Brasil, elas ganharam uma tradução muito boa da Helena Soler, em Barcelona, e ganhou prêmio por essa tradução. E também ganhou uma tradução para o francês, com o título de Mes chéries, que são as minhas queridas, né? E eu fiz até o prefácio para essa edição francesa, que foi editado pela Éditions des Femmes, em Paris. E justamente quando foi lançado esse livro em Paris, eu tive a oportunidade de ver como que Clarice tem boa repercussão na França, graças ao trabalho de Hélène Cixous, que foi um trabalho que começou no final dos anos 70, com um texto que ela escreveu na Poétique, e depois ela, durante vários anos, ela manteve o Séminaire du Samedi, né, em que ela lia textos de Clarice. Então, são aulas que ela dava tanto na França quanto nos Estados Unidos. E durante a Feira do Livro, quando houve também uma mesa na sede da Éditions des Femmes, que eu participei, também eu pude assistir uma peça, um espetáculo no Théâtre de l'Odéon, o teatro completamente lotado, e o tema era Clarice Lispector. Então era uma conversa da Hélène Cixous com uma jornalista sobre a obra de Clarice. E, de vez em quando, em função ali do assunto, havia também uma atriz que ia para o microfone e lia um texto da Clarice. O teatro lotado. Então, acho que isso dá dimensão da importância da Hélène Cixous, que estava ali no palco, e da importância da Clarice e da importância do trabalho da Hélène Cixous com a literatura de Clarice.